Bom dia às companheiras, bom dia aos companheiros. A gente tem uma sinetinha aqui, eu gosto dessa sinetinha que chama bem a atenção. Primeiro eu quero cumprimentar todas as companheiras presentes, os companheiros presentes, registrar que por aqui já passaram algumas deputadas federais que vieram marcar presença, tiveram que sair, mas outras passarão no curso do debate. E agradecer muito a presença de vocês que representam entidades dos movimentos sociais, algumas parlamentares, assessoras aqui presentes, servidoras da Casa, do Senado, da Câmara dos Deputados, representantes de partidos políticos que eu aqui vejo. E vou já registrar, cada uma, vou nominar aqui e agradecer, registrar a presença e agradecer. E dizer que faço esse agradecimento da presença de cada uma, não só em meu nome, que estou mais uma vez à frente da Procuradoria Especial da Mulher aqui do Senado Federal, mas falo também em nome da deputada Elcione Barbalho, que é a Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, e da deputada Jo Moraes, secretária da Mulher da Câmara dos Deputados. Senador Romário, o senhor está... Porque eu ia lhe convidar para fazer parte da mesa, mas o senhor vai resolver um problema quando voltar, já se sente aqui conosco. E em nome também da deputada Jo Moraes, que é a secretária das Mulheres da Câmara dos Deputados. Muito obrigada. E dizer a vocês, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, que a Procuradoria da Mulher no Senado foi criada em 2013 e tem como missão principal contribuir, colaborar, ajudar na sociedade a construir uma cultura que expresse valores de igualdade, de equidade, respeito, atenção e empoderamento, ancorada sempre em iniciativas legislativas em favor da luta emancipacionista das mulheres. Dizer que nós, mulheres, antes de sermos deputadas ou senadoras, antes de sermos parlamentares, a maioria de nós... Doutor Boris, seja muito bem-vindo. Bela atividade ontem. Doutor Boris, que aqui está representando o Banco Mundial. Dizer que nós, antes de chegarmos aqui, no geral, militávamos nos movimentos feministas, nas entidades, e sempre brigamos muito, lutamos muito para que o poder executivo abraçasse a luta das mulheres, porque não é uma luta que tenha uma bandeira partidária, não é uma luta que tenha uma ideologia expressa e defendendo algum modelo organizativo de estrutura de poder para a sociedade ou para os estados, não. É uma luta que tem o objetivo de lutar, de levar os preceitos da igualdade, os preceitos da solidariedade, porque nós temos o entendimento que, apesar das nossas diferenças fisiológicas de mulheres e homens, nós, socialmente, somos seres humanos e seres humanos iguais, com deveres e direitos que devam ser compartilhados. Mas, infelizmente, a história da civilização, da humanidade, ela carrega com muita força a discriminação que, na maior parte do tempo, sofreram as mulheres. Não sempre, porque nem sempre, na estrutura da sociedade, as mulheres foram discriminadas. Teve um tempo em que a sociedade era matriarcal, vivia e girava em torno da mulher. Mas já de muito tempo, principalmente desde o momento em que a riqueza começou a ser acumulada, é que as mulheres foram vistas como objetos, foram trancadas em casa para que cuidassem e tivessem a tarefa de cuidar somente da família. Até que o mundo viveu transformações, a mão de obra feminina foi buscada, então a mulher saiu de casa. Mas a mulher só saiu de casa para trabalhar, continuou acumulando as mesmas responsabilidades. E hoje a gente ainda vive essa realidade, apesar de todas as conquistas na questão do pública. A gente passou a ter direito a voto, 1932 no Brasil, 34. Passamos a ter o direito de ser votadas, mas, passados mais de 80 anos, a gente olha para o lado, olha para o outro lado, para frente, para trás, e a gente percebeu que só conseguimos ocupar 10% das vagas no parlamento. E isso não é normal, isso não é natural, porque, além de sermos a metade da população, um pouquinho mais da metade do eleitorado, de participarmos ativamente na produção nacional, com mais de 40% da mão de obra, a gente não está presente no parlamento, não é? Então,
entendemos que precisamos travar luta e que, ao invés as parlamentares de ficarem somente reivindicando do poder executivo que abraçasse nossa luta, a gente percebeu que o próprio parlamento institucionalmente ainda não havia abraçado. Foi que a Câmara dos Deputados, a bancada feminina, com mais antecedência do que o Senado, instituiu, com muita luta, eu era deputada à época, a Procuradoria das Mulheres da Câmara dos Deputados, e que hoje é secretaria, composta da coordenação da bancada feminina e da Procuradoria, e no Senado a mesma coisa. A partir de 2013, a gente aprovou o projeto de resolução que instituiu a Procuradoria. E para que servem essas estruturas oficiais do Congresso Nacional? Câmara e Senado servem exatamente para levar a luta das mulheres. Então, esse é o nosso objetivo principal. Estamos no mês de março, já iniciamos o ano com muitas atividades, com muito trabalho. Já tivemos um encontro da bancada feminina com o presidente do Congresso Nacional na terça-feira. Ontem, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, foi a premiação do Regaton, né? Que é uma premiação, um prêmio instituído em parceria com a bancada feminina e o Banco Mundial, para trabalhos relativos de jovens, relativos à Lei Maria da Penha, né? Ou seja, a luta pelo combate à violência que sofrem as mulheres. E hoje nós estamos aqui nesse primeiro debate mais aberto, mais público, cujo tema é a reforma política sob a ótica de gênero. Neste projeto que até o ano passado nós chamávamos de Quintas Femininas, e que, a partir desse ano, nós não mudamos o projeto, mas mudamos o nome, serão Pautas Femininas, que é um projeto desenvolvido pelas deputadas e pelas senadoras, em que, pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, a gente vai realizar, na quinta-feira, se possível, ou outros dias, porque não é mais só as quintas femininas, né? Realizar um debate importante sobre algum tema. E lembrando que esses debates, eles são veiculados nos meios de comunicação ao vivo, não é? Nos meios de comunicação das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado. E nós, então, denominando esse novo nome agora como Pauta Feminina, e esse projeto que está acontecendo desde 2013. E já aconteceram 16 edições. Debatemos diversos temas diferentes relacionados à saúde, ao trabalho, à educação, direitos humanos, espaço de poder, decisão, enfim. Então, esse ano a gente começa o debate com esse tema, reforma política inclusiva, sob a ótica de gênero, porque consideramos que é a questão central. E antes de eu convidar antes de eu chamar as nossas convidadas aqui para a mesa, eu só queria dizer que a gente tem um calendário importante, já aprovado, de atividades para esse mês de março. Nós não estamos com os folders ainda prontos, não, né? Mas será que até... hoje está indo para a gráfica, mas a gente vai passar para todas e para todos os que estão aqui presentes. Vamos imprimir uma folha frente e verso, não precisa ter exatamente o folder, mas para que todo mundo já tenha conhecimento da programação. E eu só queria adiantar o que nós vamos ter a semana que vem. Começamos terça-feira, às 15 horas, a instalação da comissão mista permanente, que tratará a violência, fará o acompanhamento da violência contra a mulher. Essa comissão mista permanente do Congresso Nacional foi fruto de uma proposta de resolução apresentada pela CPMI da violência e que foi aprovada em sessão do Congresso Nacional. Então, teremos no Salão Nobre do Senado Federal, terça-feira, às 15 horas, a instalação dessa comissão, e seria importante que estivéssemos todas e todos lá. Antes, um pouco disso, por iniciativa da deputada Rose de Freitas, nós estaremos recebendo algumas visitas aqui no Senado. São algumas figuras que simbolizam a mulher e as dificuldades por que passam a mulher. Como são figuras muito grandes, a gente vai ter que recepcioná-las lá no gramado do Senado Federal. Então, a gente, antes da instalação, 2 horas, a gente está marcando, viu? 2 horas da tarde, para que todas nós, todos, possamos ir até o gramado recepcionar essas mulheres. Na realidade, elas estão vindo de Olinda, elas são muito grandes, né? Então, vem uma representando
as negras, uma gestante, vem uma também que tem muito problema com violência doméstica, e a gente vai recebê-las no gramado, fazer um ato simbólico e depois vamos instalar a comissão. Repito, essa foi uma iniciativa da deputada Rose de Freitas. Isso na terça-feira, dia 10. Dia 12, quarta-feira, a gente vai ter a sessão solene de entrega do Berta Lutz, que são 6 mulheres a receber o Berta Lutz esse ano. 6, porque são 5 pela resolução, mas como teve empate, 6 mulheres receberão. E também a sessão solene do Dia Internacional da Mulher, na quarta-feira, dia 11. Tá certo? Bom, então, sem delongas, eu quero chamar aqui, aliás, já falei um bocado, mas chamar para compor a mesa a secretária nacional de articulação temática da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, que aqui está representando a ministra Eleonora, doutora Ângela Fontes. Convido a secretária-geral do Conselho Seccional da OAB Distrito Federal, doutora Daniela Teixeira, que aqui neste ato representa o presidente da OAB Nacional, presidente doutor Marcos Vinícius Furtado. E convidar a nossa querida consultora legislativa do Senado, que tem dado uma grande contribuição, que é Maria da Conceição Lima Alves. Cláudia, cumprimentar a doutora Cláudia Lira, que está aqui, e estou esperando o nome de todo mundo, viu, gente? E, viu, Cláudia, ela está representando aqui o conjunto do Senado, porque eu estou achando muito interessante que esse ano eu nunca, já milito no movimento de mulheres da bancada feminina há muito tempo. Agora, eu nunca vi, doutor Boris, uma mobilização tão grande como esse ano. Conceição é prova disso, né? A gente já fez mais 6 reuniões de mulheres esse começo de ano. Montamos a programação, chegamos ao consenso dos projetos que a gente está apresentando, doutora Ângela, em relação às mulheres. Então, há uma efervescência muito forte e a gente, na realidade, quer reeditar a mobilização ocorrida na década de 90. Na década de 90, era Mulher Sem Medo do Poder. E foi lá, na década de 90, no entorno da 5ª Conferência Mundial das Mulheres das Nações Unidas, em Pequim, que a gente conseguiu aprovar a Lei de Cotas. Então, passado 20 anos da aprovação de Lei de Cotas, da Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Mulheres, a gente avalia que a nossa cota não é tão efetiva assim e que a gente precisa dar um salto, mudar a cota. Mas, para isso, a gente vai ter que reeditar aquela grande mobilização. Então, nós queremos, o nosso objetivo, reunir todas as mulheres, parlamentares, não parlamentares, militantes, não militantes do movimento feministas e reeditar essa nova campanha. Vocês vão ver na programação, dia 26 a gente vai fazer o lançamento nacional da campanha em São Paulo, num grande ato em São Paulo. Todos e todas já estão convidados. A senadora Marta Suplicy é a coordenadora do evento, mesmo porque é o Estado que ela representa, e a gente achou que seria de um simbolismo muito forte colocar na maior cidade brasileira. Enfim, então podemos iniciar os nossos trabalhos. Doutor Boris, o senhor poderia compor a mesa conosco? Para ela está muito feminina essa mesa, a gente quer uma cota feminina. Muito bem, olha, a Daniela disse que é a cota, a gente tem que começar dando bom exemplo. Já que o senador Romário teve que sair, mas logo ele volta e vem para a mesa também. Bom, com quem a gente começa? A Conceição. Então, eu quero passar a palavra à Conceição, nossa consultora. Obrigada, senadora Vanessa. E, de início, eu agradeço o convite da Procuradoria. Agradeço à senadora Vanessa por colocar o tema em pauta e assim, devo admitir que muito do que a gente tem produzido, de conhecimento que a gente tem acumulado aqui, tem como grande fonte a senadora Vanessa, que é uma grande cliente desse assunto, digamos assim, ali na consultoria legislativa. Então, também cumprimento a doutora Ângela, a doutora Daniela, o doutor Boris, aqui presente, e na figura da Cleide, que é secretária adjunta da Mulher,
funcionária egressa também aqui do Senado Federal, eu cumprimento todos os outros presentes. E eu vou falar rapidamente, minha ideia é fazer um quadro geral com números sobre a participação da mulher, dar algumas informações sobre uma pesquisa que o Data Senado fez a respeito do assunto, falar um pouco das cotas, das políticas vigentes que propõem superação dos obstáculos de participação das mulheres e dar um quadro das matérias relacionadas à reforma política que estão em tramitação na Casa. Eu espero, com isso, aduzir informações para que a gente possa fazer um debate mais político desses assuntos que compõem hoje a pauta feminina. Tá bem? Cadê a Isis? Eu preparei uma apresentação. Quem que vai? Está com a Isis. Bom, o tema, né, da palestra, ou da pauta hoje, que é a reforma política inclusiva, eu aduzi esse complemento, que é enfrentar o desafio da equidade de gênero na representação, que é o desafio que está posto no presente momento. No quadro seguinte, tem informação que a senadora Vanessa já colocou aqui sobre a superioridade das mulheres, o segundo, sobre a superioridade das mulheres tanto na população quanto no conjunto do eleitorado. Nós, mulheres, nós formamos mais ou menos 7 milhões a mais de eleitoras que os homens, né? Somos 52% do eleitorado contra 47% masculino. Vai lá. No ano passado, em 2014, nas eleições gerais, nós tivemos 15.407 candidatos homens, né? E 6.277 mulheres. Foi o primeiro ano que a gente teve uma aproximação muito grande da cota de candidaturas. Vocês veem que, de uma maneira geral, andamos perto dos 30% na apresentação de candidaturas. Pode ir, Isis. No entanto, os 30% de candidaturas postas resultaram em somente 11% de mulheres eleitas. Então, de 1.599 pessoas que foram eleitas no ano passado, somente 176 são mulheres. E aí tem de cada cargo, né? 27 vagas em disputa para o Senado, 5 mulheres. 513 na Câmara Federal, 51 mulheres. 1.035 vagas para as Assembleias Legislativas, 115 mulheres. 24 vagas aqui na Câmara Distrital, apenas 5 mulheres. Pode seguir. Então, esse quadro de baixo sucesso eleitoral que as mulheres tiveram no Brasil, ele como a senadora Vanessa colocou, ele não é normal. Tem uma coisa que tem um desafio muito grande para nós mulheres brasileiras diante dessa performance. Porque, veja, na América Latina, eu fiz o recorte da América Latina, que eu acho que ele tem mais proximidade com as nossas questões que um recorte das Américas, por exemplo. Acho que nós estamos mais perto do México que do Canadá, em termos de cultura política, né? E o Brasil só não tem menos mulheres no parlamento que o Haiti. De todos os outros países da América Latina, nós perdemos, né? A Bolívia tem 53%. Esses números aí se referem à Câmara Baixa, que corresponde à nossa Câmara dos Deputados. O México, 37,4%, a Argentina, 36,6%, e a gente pode falar em diferentes sistemas eleitorais que
redundam nisso, diferentes procedimentos eleitorais que favorecem a representação feminina. De qualquer maneira, o quadro mostra que foi construída uma situação que nós não construímos, que nós estamos desafiados a superar. Pode continuar. O Data Senado fez uma pesquisa no ano passado e ouviu 1.091 pessoas. Foi uma boa pesquisa, uma bela pesquisa, tentando entender por que essas coisas acontecem. A primeira coisa que eu achei interessante na pesquisa foi que ela enfrentou aquele senso comum que diz: mulher não vota em mulher. Não é verdade, não tem números que sustentem esse tipo de afirmação. É por preconceito, porque 83% dos respondentes disseram que não faz diferença, 79% já votaram em mulher. Então, não é por discriminação de gênero que as mulheres não são eleitas. E por que elas não se candidatam? Foi outra pergunta que foi feita nessa pesquisa, que é uma pesquisa bem abrangente. Eu trouxe alguns itens dela, e ela está disponível na página do Senado. Obrigada, Daniel. Na íntegra. Então, o principal motivo que as mulheres alegam para não se candidatar é que elas sabem que não vão ter apoio dentro dos partidos. 41% disseram isso, que inclusive foi uma surpresa, que a gente esperava que fosse dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho. Não foi. As mulheres acham que não vão contar com o apoio dos partidos, que os partidos vão convidá-las para integrar listas e que, no entanto, não vão dar suporte para que a candidatura dela seja viável. As outras razões que elas alegaram foi falta de interesse pela política, dificuldade em concorrer com os homens e, em último lugar, a falta de apoio da família. A gente concluiu que essa falta de apoio e as tarefas domésticas, elas estão num campo que a mulher acha que consegue negociar, sendo que as demais dificuldades ela vai ter um bloqueio maior para superar. Esse quadro aqui, cerca de 60% diz que, se acreditasse que a candidatura seria viável, ela se candidataria. Então, assim, a pesquisa nem confirmou dados do senso comum que a mulher não quer se candidatar porque não se interessa, não quer saber da política, e nem que mulher não vota em mulher, e nem que a dupla jornada, que só quando a gente superar isso é que a gente vai entrar no parlamento. Pelo menos o sentimento das mulheres com relação a isso não está. Essa pesquisa não atesta isso. Então, assim, não ter mulher na política é um problema. Isso aí é uma questão para a gente, assim, porque poderia não ser. A gente poderia dizer que isso não nos afeta, não faz falta mulher na política. Aí é o seguinte: tem um amplo desenvolvimento de estudos acadêmicos, estudos científicos sobre o funcionamento da democracia. Na ciência política chama a teoria democrática. Então, sobre questões sobre a razão da mulher participar ou não, ou como superar isso, existem muitas divergências e diferentes teorias em cima disso. O que não existe divergência na teoria democrática é que a democracia ela exige um certo grau de correspondência entre a constituição social e a composição do corpo legislativo. Quer dizer, quando a gente tem uma diferença muito grande entre a nossa representação e o corpo social, a gente tem uma democracia débil e um sistema representativo que vai enfrentar crises maiores do que as usuais dos próprios processos democráticos. Então, do ponto de vista prático, a gente conhece. Do ponto de vista teórico, há construção teórica que nos autoriza a dizer que é um problema a ausência da mulher na política. Então, diante disso, o que é que se faz? A gente busca superar aqueles problemas que existem por meio das políticas afirmativas. É uma prática mundialmente reconhecida que, para a gente fazer avançar um segmento da sociedade que a gente entende que é importante que ele avance, que a sociedade adote políticas afirmativas. Então,
as vigentes com relação à participação da mulher na política é a reserva de 30% de candidaturas nas listas partidárias, a aplicação de 5% do fundo partidário na promoção da participação política das mulheres e 10% do tempo do programa partidário dedicado a promover a participação feminina. No entanto, como a gente viu pelo desempenho, a gente viu que essas cotas elas não têm sido suficientes para romper o verdadeiro bloqueio que é oferecido à participação das mulheres. Esse dado eu acho interessante porque, nos países que a gente constatou maior participação feminina, a gente também viu que são países que os partidos voluntariamente assumem cotas nas suas listas partidárias. Então, na Alemanha, nesses países aí, nenhum partido se dispõe a apresentar uma lista para a sociedade que não espelhe minimamente a composição de gênero da sociedade. Então, na Alemanha, eles reservam de 30% a 50% das vagas, no Reino Unido, 40% a 50%, na Argentina, de 30% a 50%, no México, 50%, e na Bolívia também 50%. São alguns dos exemplos que eu peguei de países em que os maiores partidos só apresentam listas partidárias se elas forem equânimes do ponto de vista de gênero. Pode passar. Então, no presente momento, a gente tem uma janela de oportunidade de discutir esse assunto, um gancho para discutir o assunto, que é o debate da reforma política que o Congresso está fazendo. Está em discussão sistema eleitoral, lista aberta, lista fechada, financiamento, voto obrigatório ou facultativo, regra para as coligações, reeleição, um conjunto de medidas, de procedimentos que tem a ver com a nossa maneira de votar e de eleger. Todas elas, a gente pode dizer que podem ter um impacto positivo ou negativo na superação dos entraves para a participação política das mulheres. Então, ok. Então, assim, o que a gente tem relacionado a esses projetos, a reforma política, a gente tem esses projetos tramitando hoje, que são todos projetos que avançam nessa questão. Reservam vagas, convocam plebiscito para discutir essa questão, que trazem sanções para os partidos que não cumprirem a cota partidária. Essas medidas que estão colocadas aí, elas estão em tramitação e tratam de superar essa questão. Recentemente, as bancadas femininas do Senado e da Câmara decidiram por fazer uma intervenção mais profunda, que é mudar a própria Constituição e reservar vagas nas duas casas legislativas para serem ocupadas por mulheres. É uma medida muito mais, como é que eu digo, que tem uma muito mais ambiciosa, né, e muito mais profunda, que, assim, quer colocar a discussão em outros termos. Né? Eu acho que são medidas interessantes para a gente discutir. Pode passar até a avaliação. Aquela pesquisa que eu citei do Data Senado, ela tratou um pouco de como a população vê medidas em tramitação aqui nesta casa e que tratam de ampliar a participação das mulheres. Pode passar isso. Pode passar mais. Pode passar. Então, 71% das pessoas ouvidas, elas foram favoráveis à equidade de gênero na ocupação das cadeiras, e 69% na Câmara e 69% foram favoráveis à reserva de vagas no Senado. Então, as propostas que estão em discussão aqui na Casa contam com ampla simpatia da população. Acho que resta agora discutir, aprofundar e verificar maneiras que viabilizem o intento delas, que é de ampliar a participação feminina. É isso. Maria da Conceição, pela colaboração.
E dizer mais um comunicado que a gente também tem disponível, não é, Conceição? Não sei se você colocou isso no site do Senado e da Câmara dos Deputados também, aquele livretinho que nós produzimos ano passado, Mais Mulheres na Política. Já temos uma análise quase que pronta, atualizada a partir das eleições passadas. Tem alguns números positivos ali, não é, Conceição, do avanço do Brasil em relação a outros países a partir das últimas eleições, e que em breve nós vamos fazer o lançamento da versão atualizada, porque tudo tem que ser motivo de atos públicos aqui, políticos das mulheres. Mas em breve a gente vai fazer o lançamento da nova versão do livreto. E eu quero registrar a presença da Larissa Borges, que é da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da CEPIR, comunicar a presença da senadora Regina Souza, que teve que dar uma saída, que a gente está sendo chamada a plenário, mas que já volta, senadora Regina Souza, do Estado do Piauí, da doutora Zenaide Maia, que está presente, das deputadas Dâmina Pereira e Keiko Otto, e quero convidar as duas para vir à mesa. A Keiko deu uma saída? Deu uma saída, deputada Dâmina. Ela deu uma saída, né? E a embaixadora da Etiópia, Kingishi Eligu. Será que eu falei certo? Enfim, agradecer as presenças de todas aqui. Vamos dar continuidade, deputada? Tudo bom, querida? Está aqui o seu lugar aqui na mesa para sentar conosco. Então, eu passo a palavra agora à representante da OAB, secretária-geral do Conselho da Seccional OAB do Distrito Federal, para fazer uso da palavra e registrar aqui, pedir uma salva de palma à OAB, que há pouco tempo instituiu uma cota importante para as mulheres, viu, gente? Então, olha, ter os advogados na nossa luta sem que desse o exemplo seria difícil. Então, fazer esse registro. Deputada, pode vir para a mesa? Eu vou pedir que você fique aqui no meu lugar, que eu vou ter que dar uma saidinha para ir para marcar a minha presença. Você fica coordenando os trabalhos. Daniela, com a palavra. Bom dia. O som está funcionando? Tá. Muito obrigada, senadora, pelo convite feito à Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento a audiência em nome da doutora Elaine Starling, nossa combativa advogada também da OBDF. É muito importante o Senado discutir a participação das mulheres. Aqui a doutora Maria da Conceição colocou um panorama, bom dia, muito bem feito da participação feminina no Poder Legislativo, no Poder Executivo. De fato, nós somos maioria na base sempre e somos sempre minoria no topo. E isso se reflete da Presidência da República à agremiação de bairro mais singela nesse país. A República precisa discutir por que as mulheres têm um teto invisível acima das suas cabeças que as impedem de chegar no topo. É fato que no Poder Executivo, no evento mais masculino do mundo, que é a Copa do Mundo de Futebol, nós tínhamos 3 chefes de Estado. A anfitriã, presidente Dilma, tínhamos a primeira colocada, presidente da Alemanha, Angela Merkel, e a segunda colocada, presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ao mundo pode parecer que o machismo acabou, porque tínhamos 3 chefes de Estado mulheres. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Mesmo no nosso executivo aqui, temos sim uma mulher, presidente Dilma, mas isso não se reflete no seu ministério. Temos sempre pouquíssimas ministras. Isso não se reflete nos governos de Estado. Temos apenas uma governadora. Isso não se reflete nas prefeituras. Então, essa situação do Executivo e do Legislativo já nos foi trazida com perfeição numa pesquisa que eu preciso muito dar cópia dela, porque quebra vários mitos de que mulher não vota em mulher, que mulher não se candidata porque o filho e o marido não deixam, como se nós ainda precisássemos da autorização do filho ou do marido para fazer o que quer que fosse. Então, eu vou trazer aqui alguns dados do Poder Judiciário.
englobando as 3 carreiras, a magistratura, os advogados e os procuradores. Trago aqui uma manchete absolutamente incrível, assim, algo que revela como anda o machismo no judiciário. Temos aqui um jornal, eu trouxe a foto porque é muito difícil de acreditar. Eu tenho aqui um jornal do longínquo ano de 2007. 15 de março de 2007, noticia o Globo. Ministra quebra a tradição e usa calça no Supremo Tribunal Federal. É de chorar. É de chorar. Estamos aqui debatendo o Estado Islâmico. E em 2007 foi manchete em todos os jornais dessa república que uma mulher adentrou o Supremo Tribunal Federal de calça. Eu preciso continuar essa palestra? Eu não preciso continuar essa palestra. 10 anos antes, uma década, foi promulgada uma portaria autorizando as mulheres a entrarem no judiciário de calça. Ministro-presidente Carlos Veloso me autorizou a entrar de calça no Supremo Tribunal Federal e demais órgãos do Poder Judiciário, em 97. E, mesmo assim, levou 10 anos para que um membro do Poder Judiciário entrasse no tribunal de calça, nossa combativa ministra Carmen Lúcia, e saiu na capa de todos os jornais. Então, esse é o Poder Judiciário. Ministra Eliana Calmon, em 1999, ali, né, gente? Ainda estamos na mesma geração da ministra Eliana Calmon, foi a primeira mulher no Poder Judiciário. Antes havia sido a primeira mulher aqui no nosso Tribunal Regional Federal. Quando chegou a segunda mulher, alguns anos depois, hoje ministra Suzete, veio conversar com a ministra Eliana. Ministra, na época, desembargadora, Eliana, não tem banheiro feminino aqui no plenário. Como fazemos? Disse ministra Eliana, usamos o masculino. E ela respondeu, mas e se quando eu estiver lá chegar alguém? A senhora dá um tapinha nas costas e pergunta, tudo bem, colega? A senhora tem medo de homem? Isso, ministra Eliana, uma baiana arretada. Devemos muitíssimo à ministra Eliana no Poder Judiciário. Não estou falando do século XVII, gente. Essa conversa se deu no ano de 1999, um pouquinho antes dela virar ministra. E ela contou essa história aqui no Senado da República quando foi sabatinada. Por isso eu posso repetir. Esse é o quadro do Poder Judiciário. Trágico. Trágico. Isso se repete na magistratura, na Procuradoria da República e na Ordem dos Advogados do Brasil. Como membro da OAB, eu faço parte da banca do concurso de Procurador da República, faço parte da banca aqui do Tribunal de Justiça do DF. E posso garantir aos senhores, no mérito, nós somos maioria. As primeiras colocadas dos últimos concursos foram mulheres, quando a prova é anônima. Ninguém preenche o nome. Eu corrijo as provas com um número e nós somos as mais aprovadas e estamos em primeiro lugar. Mas isso para na base. Para na base. Nós não conseguimos chegar a ter uma Procuradora-Geral da República até hoje. Nós não temos presidentes de tribunal mulheres quase nunca. Nós nunca tivemos uma mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A atual gestão não tem sequer uma mulher em sua diretoria. Não tem uma mulher em nenhuma seccional do Brasil. Nenhuma. Então, existe sim algo metafísico que nos impede de ascender ao posto de comando. E isso tem que ser mudado, a política de afirmação tem que existir, as condições para que a gente consiga ultrapassar esse teto têm que ser dadas. E o Senado deve e pode nos ajudar com isso. No Poder Judiciário, por exemplo, passa por aqui. Então, o Senado pode incluir nos seus projetos que na lista tríplice também exista uma cota. Que dos 3 nomes que venham a essa casa, obrigatoriamente venha também uma mulher. Porque assim a gente vai conseguir levar as desembargadoras aos tribunais superiores. Vai conseguir nos estados levar as juízas aos tribunais de justiça. Para que a gente possa tentar, pelo menos para a geração da minha filha, que tem só 1 ano,
mudar isso, para que ela não tenha que ler no jornal que na geração da mãe dela foi permitido a uma mulher usar uma calça num tribunal. Então, o mundo está se revelando extremamente machista ainda no século XXI. E nós temos, sim, que tomar uma atitude com relação a isso. Na Ordem dos Advogados do Brasil, nós não tínhamos cota. Eu fui conselheira na gestão passada, com o presidente Ofir, tentamos colocar isso em pauta, fomos terrivelmente derrotados, nem colocamos em pauta, porque eu disse ao presidente Ofir, não manche a sua gestão com essa derrota. Tire de pauta, nós tínhamos só 2 votos. Ordem dos Advogados do Brasil de Brasília, Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia. Só 2 em 27. Não manche a sua gestão, presidente Ofir. Tire de pauta. Ele tirou de pauta e voltou à pauta agora. Nós tivemos 1 ano para trabalhar. E o que foi que nós fizemos? Colocamos em votação no ano eleitoral. A bancada que disser que não quer mulher na sua OAB vai ter que prestar conta ao seu eleitor. Este é um ano eleitoral da OAB e nós fizemos isso em todas as seccionais do Brasil, com todas as comissões da mulher do Brasil. Diga ao seu eleitor advogado que a sua bancada vai votar contra cotas. Quase 20 anos depois do Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil não tinha cota. E com isso, sempre como as mulheres fazem, empurrando e colocando o pé no peito dos homens, nós conseguimos a cota. Por unanimidade. Todos acharam lindo a cota, todos votaram no ano eleitoral. Então, eu acho que o Senado devia usar a mesma tática. Quando chegar perto do ano eleitoral, bota para votar, porque eu quero ver o senador que vai votar contra e ter que prestar conta à sua base. Eu votei contra a cota de 30% do fundo partidário para as listas femininas. Foi o único jeito. Vai ser a primeira eleição da OAB agora em novembro, com a cota instituída, 30%. Estaremos lá, todas as OABs estão em polvorosa, os homens estão com raiva, porque vamos ter que tirar 30% do nosso conselho para colocar mulheres. Eles nem deveriam estar lá, é o que eu respondo. Vão ter que tirar, que bom, ótimo para nós. Mas são pessoas que prestam serviço ao OAB há não sei quantos anos, o meu conselho tem 118 homens e 2 mulheres, eu vou ter que tirar 30 homens. Vai, exatamente isso que a gente quer, o que a gente conseguiu e o que vai ser votado. Então, é assim, temos sempre que arregaçar as mangas, lutar, somos as pioneiras. É horrível falar isso. Eu não me sinto à vontade quando me auto-intitulo pioneira, mas as mulheres que estão aqui são as que não desistiram. São as que não ficaram em casa, são as que não aceitaram essa realidade, são as que não aceitaram a realidade de que nós temos que ficar na base. Cada uma de nós que está aqui é uma liderança no seu segmento. E tem que continuar sendo, e tem que continuar empurrando. Paradas, nós ficaríamos lá no dia 7 de março, né? Não teria nem o dia 8, não teria o Dia da Mulher, não teria nada do pouco que a gente conseguiu até hoje. Então, eu agradeço ao Senado por ter chamado a OAB aqui. Até o mês passado, a OAB não teria como sentar aqui e fazer esse discurso, porque nós não tínhamos a cota, agora temos. E devagar e sempre vamos conseguir empurrar para que, com a política afirmativa, a gente possa dar uma colorida no cenário político brasileiro, tanto no legislativo como no executivo, mas principalmente é o apelo que eu trago, que é o que me cabia trazer, no mais machista de todos os poderes, que é o Poder Judiciário. Isso se reflete na vida de cada cidadão, porque o cidadão não escolhe o juiz. Quando ele entra com a sua vida em frangalhos no tribunal, para requerer a guarda de um filho, para requerer a divisão da sua empresa, para requerer um habeas corpus, ele vai encontrar um homem em 80% dos casos. Nos tribunais superiores, em 90% dos casos. Então, o Poder Judiciário também tem que refletir essa igualdade de gênero, principalmente porque não estamos pedindo favor a ninguém. Na base, somos a maioria, tanto no judiciário, juiz, magistratura, como somos a maioria nas carreiras da procuradoria, como somos maioria na advocacia. Nada mais justo que sejamos também, pelo menos, quase a metade das mulheres nos cargos de comando do judiciário. Sejam ele a Procuradoria da República, que eu repito, nunca teve uma mulher procuradora geral.
seja o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar, que só tem uma mulher, sejam nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Precisamos que as mulheres consigam ascender a esses cargos. E na Ordem dos Advogados do Brasil, espero voltar aqui no ano que vem, doutora Rosângela, convidada, para poder dar um novo panorama, dizer que temos mulheres nas diretorias das seccionais, temos mulheres na presidência de alguma seccional do Brasil, que o número de conselheiras subiu. Faço a ressalva da nossa Ordem dos Advogados aqui de Brasília. O presidente Ibanez foi o único que cumpriu a cota no Brasil todo, antes da lei, e a nossa chapa tinha, sim, 30% de mulheres. Talvez por isso tenhamos saído vitoriosos, porque Brasília tem 60% de inscritos, são mulheres advogadas. Então, o apelo que trago é que, para além do executivo e legislativo que é tratado aqui, que o Senado não se esqueça também de tornar mais feminino o Poder Judiciário, tendo esses métodos que eu falei aqui, de colocar uma cota também nas listas tríplices dos tribunais superiores. Agradeço a todos e um bom debate. Obrigada, Daniele. Bom dia a todos e a todas. Ainda registrar a presença da senadora Lídice da Mata, da senadora Regina de Souza, que voltou ao plenário, da deputada federal Keiko, da deputada federal Júlia. Registrar ainda a presença da Ana Luísa Gomes Machado, da Fabiana Lima, do Senado Federal aqui, né? Senado Federal, do gabinete da Marta Suplicy, do Alex Nunes, da Câmara, Elizabeth Zelli, embaixadora da Áustria, Sandra Maria Amado, Cláudia Lira, do Senado Federal, Larissa Amorim, da CEPI, Danibe Silvestre, da CEPI, Elma Rodrigues, do Instituto Brasil, Maria Conceição, do Instituto aqui não está legível, Brasil, Lívia de Lara, do Senado Federal, Seki, é a nossa embaixadora que esteve conosco ontem, não foi, Boris? Embaixadora da Etiópia e vice-presidente do Banco Mundial, e Madalena do DEM. Desculpe, mas está escrito com muita dificuldade. Parabenizar a Daniele, que fez aqui uma excelente explanação, e a gente está falando do Poder Judiciário, que tem mais possibilidade de ascender porque é feito via concursos. Imagine a gente que é via voto sufrágio. Se você no Judiciário encontra essas dificuldades todas, imagine a gente no corpo a corpo, mas não podemos desistir. Parabenizar e cumprimentar também a exposição da Maria da Conceição, que vi atentamente, infelizmente, só parte da sua explanação, mas que me chamou muita atenção. Também cumprimentar aqui a minha querida companheira de casa, a Dâmila, deputada federal de Minas Gerais, que defende os direitos das mulheres com muita intensidade naquela casa. Cumprimentar ainda o nosso querido Boris, coordenador geral das operações do Banco Mundial, e a minha amiga irmã do Estado do Rio de Janeiro, a qual já conheço, desenvolvo um trabalho com ela no nosso Estado, Ângela Fontes. Prazer e satisfação estar aqui dividindo com você essa discussão tão importante, não só aqui no Senado, mas para todo o Brasil. Ainda passo a palavra a Ângela Fontes. Vossa Excelência dispõe do tempo que quiser e precisar. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa da nossa deputada do Rio de Janeiro, Rosângela Gomes, companheira lá do Rio já,
há bastante tempo, e qual o cumprimento toda a mesa, né, porque nosso tempo, na verdade, não é tão elástico assim, né? Já ouvimos a fala, a ótima exposição da Conceição, que realmente nos deu um quadro de como nós, mulheres, estamos na questão de toda a presença das mulheres no Legislativo. Recebemos as informações da área do Judiciário, que sempre me deu quer dizer, os estudos, né, sempre trouxeram isso. Passamos em primeiros lugares em tudo. Quando chegamos no caminhar das carreiras, vamos ficando, outras situações, outras variáveis vão levando o avanço, né, dos principais cargos. No caso de nós, na Secretaria de Políticas para as Mulheres, agora com a presença da ministra, né, sob o comando da ministra Eleonora Menecute, que manda um forte abraço a todos aqui presentes, mas por conta exatamente do mês da mulher e em função de tudo que está sendo planejado, inclusive com a Procuradoria do Senado e a Procuradoria da Câmara, né, não foi possível a vinda dela aqui hoje, mas manda um forte abraço e considera da maior importância a existência desse projeto Quintas Femininas e agora Pautas Femininas. O que nós, na Secretaria, fazemos em função desses quadros que a gente tanto percebe, né? Desde 2003, quando foi criada, né, instituída a Secretaria de Políticas para as Mulheres, pelo presidente Lula, não como uma situação de, olha, as mulheres estão aqui. Na verdade, foi uma reivindicação, uma forte reivindicação dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres, aquele momento que se estava vivendo no país. E a resposta foi, de fato, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, na época ainda especial, e agora já uma secretaria realmente com o status de ministério, né, como somos. Isso por quê? Porque a luta das mulheres vem de muitos séculos já. Nós não estamos falando, nós estamos no século XXI, falando de uma luta que a gente começa a dizer, não, 32, 34, não. 1800, você tem a luta que leva as mulheres à greve, a primeira greve comandada pelas mulheres nos Estados Unidos, que tem toda a história do incêndio, que não é bem assim, mas não vem ao caso agora. E tem também na Europa todos os congressos socialistas que acontecem nos anos 1800, que acontecem, as socialistas fazem, então, a questão do Dia Internacional da Mulher, que começa a trabalhar. Na década de 70, nós temos o retorno pela ONU dessa data, né? Porque tem guerra, tem tudo e tal. A data das mulheres fica, a Primeira, a Segunda Guerra e tal, fica lá, e quando nos anos 70 você começa a ter a recuperar essa questão do Dia Internacional das Mulheres. Bom, a década de 90 é toda com relação, a ONU faz todo um processo das conferências, né? A 4ª Conferência das Mulheres em 95, e o dia vai ficando. Por que eu estou trazendo isso do Dia Internacional das Mulheres aqui? Porque ontem já começou na televisão aquela coisa de você levar flores para as mulheres pelo Dia Internacional. Ótimo, adoro flores, adoro bombons. Mas o Dia Internacional das Mulheres não é um dia de flores e bombons. É um dia de luta. Nós estamos celebrando as lutas que nós levamos avante desde sempre, na verdade, vamos dizer assim, desde 1800. A senadora mais frequente, assim, 1800, e aí depois tem toda uma teoria das ondas, do feminismo e tudo. A senadora lembrou bem, nós tivemos o matriarcado, mas quando nós tivemos a produção da riqueza, o excesso da riqueza produzida, e que o homem se apropria dessa riqueza, é que nós viramos propriedade.
Nós, mulheres, viramos propriedade dos homens, assim como uma casa, entende? Assim como um carro. Então, isso não é possível de se continuar. E é por isso que começa com as economistas feministas pensando por que as mulheres ganham menos que os homens. E hoje ainda ganhamos menos que os homens. E quanto mais nós temos de escolaridade, menos nós ganhamos. É 30% de diferença entre o salário de um homem engenheiro e de uma mulher engenheira, de acordo com você vai tendo a sua maior escolaridade. Por que isso é diferente em quem tem menos escolaridade? Porque você tem o salário mínimo. A partir dali você não vai poder baixar. Se a pessoa tem 4 anos de estudo, tem fundamental completo com seus 9 anos, não pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, por isso que a base é razoavelmente equilibrada. E quanto mais nós subimos, mais você tem os desequilíbrios da desigualdade que a sociedade nos impõe. No nosso caso, na Secretaria de Políticas para as Mulheres, nós temos todo primeiro tem uma vitrine, que é o combate à violência. Muito bem, isso é necessário, é o que chama todo mundo a favor das ações com relação às mulheres. Isso chama. E temos que continuar. Tem todo o IPEA acaba de lançar um resultado de uma pesquisa com relação à Lei Maria da Penha, o que acontece, diminuíram não chegou a diminuir os assassinatos, mas, enfim, tem uma pesquisa, tem o feminicídio que está sendo agora, na semana que vem a presidenta deve sancionar, enfim. Isso é uma vitrine, mas por que a violência contra a mulher acontece de uma forma tão grave, tão séria? Né? Onde está abaixo, na cultura, na sociedade, essa questão dessa violência? Vem a questão da propriedade. Ela é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Então, essa é a base da violência contra a mulher. Se nós não mudarmos essa base, se nós não mudarmos essa cultura, nós vamos continuar enxugando o gelo. Então, é a cultura que nós temos que estar trabalhando. É a educação, toda a parte dos teatros, dos cinemas, da propaganda. Então, é essa base que nós também, na Secretaria de Política para as Mulheres, e na Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas, nós temos uma atuação uma incidência mais forte, né? De que forma nós atuamos junto à população? Temos os prêmios Construindo a Igualdade de Gênero, tem 10 anos. Isso nós chegamos até onde? Até as escolas e alunos do ensino médio, mestrados e doutorandos, apresentam os seus trabalhos pensando a questão da mulher, pensando a questão da igualdade de gênero. Então, isso é algo, por aí a gente vai trabalhando essa coisa. Por que nós temos essa preocupação? Porque é só através eu não gosto de falar muito só, não, mas é fundamentalmente através das questões culturais que nós vamos diminuir a vulnerabilidade das mulheres. Então, nós precisamos ter essa coisa assim, olha, assim como se faz umas questões, temos que economizar água. Né? A escola toda está fazendo isso. Nossas netas, netos, e que todo mundo chega, as crianças nos dizem isso. Então, nas escolas também nós precisamos estar atuando com relação à educação e por que as meninas usam rosa, por que os meninos usam azul, que bobagem é essa? Então, é isso que a gente precisa estar fazendo. E tem sido feito. Tem campanhas feitas nas escolas, com apoio da Secretaria, e tem ações diretamente ligadas nas escolas. Tá? Isso para que a gente possa fazer com que as mulheres, as meninas, né, comecem a se sentir, a ter um famoso empoderamento econômico e social das mulheres. Chegando social, econômico e político, né? Porque aí a gente chega ao que nós estamos aqui, qual é o cerne dessa nossa reunião. Os dados não há muita necessidade de se trabalhar, porque foram muito bem apresentados. Mas
essa questão, nós nos candidatamos e não nos elegemos. Essa é a coisa mais... A pesquisa disse, as mulheres se candidatam, querem se candidatar, e não há esse retorno, né, com relação à questão de ter de ser eleita, né? Por quê? Nós temos clareza de que o financiamento de campanha é fundamental para a gente trabalhar esse porquê nós não nos elegemos. Os partidos têm toda uma linha de quem são os puxadores de votos, quem são as puxadoras de voto. Não reconhecem a mulher como uma possível puxadora de voto. E aí, esse é o sistema político que nós estamos. A reforma política que nós queremos, uma reforma política inclusiva, que trabalhe toda essa possibilidade de que os diferentes grupos tenham possibilidade de se elegerem. Tá? Então, isso é uma coisa assim. Quer dizer, então, os partidos não têm uma aposta nas mulheres e não têm uma aposta em outros grupos. Aí, um dado só que eu tenho aqui é, por exemplo, a proporção dos candidatos e deputados e as pessoas eleitas. Eu não vou dizer a proporção, estou dizendo porque não dá para... Eleitos. Mulheres negras se candidataram, tá? Foram eleitas apenas, participam da nova legislatura, apenas 0,6%, né? Nós temos aqui uma representante. Tá? E depois a dificuldade que deve ter sido esse seu caminhar desde o Rio de Janeiro, né? Então, tem uma coisa assim da gente ter. As mulheres negras não têm participação. É 0,1%, gente. E vamos ver a representação dessa população qual o percentual de mulheres negras dentro do universo de mulheres no país. Lembrando, eu não sei o número de cor agora, mas lembrando que na última PNAD, não foi no censo, foi no censo, deu que os brasileiros e brasileiras estão se reconhecendo negros, uma maior percentagem de pardos e pretos. E aí você soma para pardos e pretos e você tem os negros. Então, o país é negro. O país está se reconhecendo a sua história. E nós temos, de mulheres negras, nem 1%. De mulheres pardas, 1,4%. Tá? Então, depois você tem, de mulheres brancas, 7,6%. Agora, vamos para os homens. Os homens pretos, 3,7%. Então, se candidataram 6% dos candidatos e metade deles se elegeram. Homens pardos, 14%. Homens brancos, 72%. Então, esse Congresso ele é branco e masculino, assim como é o poder, né, no país. Entende? Quando a gente fala de poder, quando nós estamos falando dos principais postos das principais empresas no país, você só tem, a grande maioria são homens brancos. Assim, homens brancos, mas é verdade. Entendeu? Não tem como, é verdade. E uma coisa, para encerrar, algo que a Daniela falou, e com toda a razão. Por que essa opção de não ter as mulheres como... os partidos não terem as mulheres como prioritárias, né? Porque os homens vão ter que sair. Se eu tenho uma lista de 100 e de 100 eu peço 30, eu ponho 30 mulheres, e se eu apostar na eleição daquelas 30 mulheres, significa que menos 30 homens serão eleitos. Então, é algo que a gente precisa percorrer. Não é um problema? Não, não é um problema. É uma realidade que uma sociedade com 52% de mulheres precisa ter a sua representação também. E aí, encerrando, nós estamos tendo na Secretaria vários encontros, enfim, várias situações, mas vamos lançar, junto com os Correios,
no final do mês, nós vamos lançar um selo que é o sentido de que nós temos mais mulheres no poder. A nossa campanha, né, de 90, nós voltamos, nós sempre mantivemos essa campanha nas plataformas, desde 2003, que nós fazemos uma plataforma de mais mulheres no poder, e agora nós vamos continuar com essa proposta, porque essa campanha, esse lema, né, porque, de fato, ou nós encaramos e temos uma clareza de que esse é o processo que nós precisamos realizar, ou nós não vamos ficar sempre, enfim, nos lamentando porque não alcançamos nem a cota, nem o coisa da ação afirmativa. Tá bom? Então é isso, gente. Mais mulheres no poder. Obrigada. Obrigada, Ângela. Excelente explanação e boa observação. Se no quadro de mulheres é difícil encontrarmos mulheres no parlamento, imagine nós, mulheres negras. Eu queria dividir a coordenação dos trabalhos aqui, uma vez que foi agraciada pela senadora Vanessa Graziotin, a quem rendo minhas homenagens pelo serviço que vem prestando nesse Senado, de forma devotada e concentrada em favor da luta pelas mulheres, que me deu a oportunidade de chegar aqui e ajudá-la nos trabalhos. Eu convido a minha companheira, deputada federal Dâmila, para dividir comigo a presidência aqui. Por favor, Dâmila. Dando aqui continuidade aos trabalhos, gostaria também de anunciar a presença Margarida Chané, líder da Frente Superpartidária das Mulheres na Política, do PSDB, jornalista. Cleide Lemos, secretária adjunta de Políticas para as Mulheres. Deputada Júlia Marinho, senadora Regina Souza, deputada Keiko, acho que ela já até se retirou, senadora Lídice da Mata, passou também por aqui. E dando aqui continuidade, gostaria também de dar aqui alguns minutos para todos os nossos participantes, para que alguém que quisesse manifestar ou até fazer perguntas aos nossos palestrantes, que, por favor, possam se manifestar. Pois não. Seu nome, por favor. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Larissa Borges, diretora de programas da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Quero cumprimentar a todos e a todas na figura da deputada Rosângela, expressando o imenso comprometimento da CEPIR com a pauta das mulheres, especificamente das mulheres negras, né? Venho trazendo o abraço da ministra Nilma Lino Gomes e reforçando o compromisso da CEPIR de, junto com as mulheres dessa casa, de estar fazendo esse debate, né, da pauta das mulheres, da pauta das mulheres negras, né, colocando aqui a nossa disponibilidade, o nosso compromisso, a nossa disposição em estar participando dos próximos debates, né, colocando aí a pauta das mulheres negras também em relação à reforma política, reforçando a nossa compreensão de que sem as mulheres negras não há democracia, né, precisamos que o poder passe a ter a cara do povo brasileiro, e a cara do povo brasileiro é uma cara negra, é uma cara jovem, uma cara feminina, né, que nós possamos, então, colaborar nesse processo de incorporação dessa realidade brasileira nos espaços de poder desse país. Então, nesse compromisso que a gente saúda toda a mesa, saúda todos os presentes e nos colocamos à disposição
disposição para continuar colaborando com os debates, tanto da reforma política quanto de outras pautas que possam beneficiar as mulheres negras nesse país. Bom dia. Gostaria também aqui de anunciar a presença Regina Perondi, presidente do PMDB Mulher do Rio Grande do Sul. Lorena Martinez, embaixadora da Nicarágua. Diana Vanessas, embaixadora de El Salvador. E gostaria de pedir que elas chegassem um pouco mais para frente, se sentassem aqui mais à frente. Mais alguém quer se manifestar, quer fazer alguma pergunta ou falar? Pois não? Seu nome, por favor. Nesse estudo, eu percebi que não ficou uma lacuna assim com os partidos políticos. Se existe uma questão ou uma condição de vocês chegarem aos partidos e entrevistar, conversar com as militantes, com a parte feminina dos partidos, para que elas possam passar algumas informações importantes que não chegam até vocês. O que eu vejo nos partidos, existe também uma parede, não só das cotas, mas na familiarização da mulher dentro do partido e na informação, no conhecimento da questão política para a mulher. A mulher ela é convidada a participar, principalmente nas eleições, para que ela possa prestar um serviço ali, até mesmo bandeirar ou esses trabalhos que acabam que a mulher só é importante naquele momento. E algumas mulheres mais que têm conhecimento, inteligentes, que estão ali participando, muitas vezes elas sofrem um descaso do próprio partido por várias questões. Eu gostaria, eu não sei se existe isso, se vocês todas também já pensaram nisso, que existe uma barreira muito grande, não só das cotas dentro do partido. Eu acho que deveríamos ter mais chances de explanarmos, estudarmos dentro dos partidos. Muitas vezes as mulheres vão, nem sabem o que está falando, não sabem o que está entendendo, não entendem o que estão falando, não leem os estatutos. Não existe um estudo de política. Existem algumas fundações, existem alguns projetos, então, assim, chegar mais à mulher, nessa questão de que a mulher talvez não tenha o apoio dentro do partido de forma mais melindrosa, de forma mais inteligente, de forma de buscar aquelas mulheres, aquelas líderes ali, né, dos lugares carentes, que estão fazendo trabalhos sociais, que elas não são assim tão importantes. Eu sinto, eu vejo muito isso. As líderes lá, da miséria, da pobreza, que estão lá, elas não têm esse papel importante dentro do partido. Elas ficam ali, esperando uma chance. Mas as pessoas não dão dentro do partido. Então, eu acho que deveríamos chamar os partidos, sei lá, de alguma forma, para que eles pudessem, né, os líderes dos partidos, os presidentes, dar um curso, reciclar as pessoas que estão ali para poder atender essa parcela feminina que é grande, não é pequena e que a gente sabe que tem. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria também de anunciar aqui Caroline Lasno, que é da TV Brasil, e reforçar aqui o convite para que as embaixadoras cheguem mais aqui para frente, se sentem aqui, mais próximo. Mais alguém aqui gostaria de manifestar? Só vou pedir que seja um pouquinho mais objetiva pelo tempo, sim. Ok? Sim, meu nome... Bom dia a todos e a todas, cumprimento a mesa. Meu nome é Cláudia Lira, sou servidora do Senado. Muitas vezes a gente escuta em reuniões de que a participação feminina no poder, nas eleições e com chances de serem eleitas,
há necessidade de uma mudança de mentalidade na sociedade brasileira. Essa é uma frase quase que feita em muitas reuniões. É preciso se mudar a mentalidade na política. E eu não vejo que isso vá mudar se deixar ao léu. Por isso, essa legislação que se está buscando mudar de não cotas apenas de candidaturas, mas cotas de preenchimento de vaga, é absolutamente necessária para que venha de cima, ou seja, da legislação, a mudança da mentalidade. Porque vai ser uma obrigação legal e, forçosamente, vai ter que ser mudada essa mentalidade. Porque se deixar em branco, e ela não vai mudar, como há quantos anos temos essa lei, né, das cotas, né? Então, ela não vai mudar naturalmente. Então, eu quero registrar isso. E porque quando se ouve de um presidente de partido, numa reunião de vários candidatos e candidatas, que precisamos eleger fulano, né? E aí, a doutora Ângela, é o do puxador de voto. É claro que o poder é o objetivo do partido. Ele quer, enfim, ter poder. E se há um puxador de votos, que bom que seja. Mas por que não há a frase, precisamos eleger fulana, porque ela é uma puxadora de votos? Então, eu deixo aqui essa minha contribuição de experiência, enfim, que eu passei. Obrigada pela sua participação. Margarida, do PSDB, também gostaria de manifestar? Sim, gostaria. Primeiramente, quero cumprimentar a todos e a todas. Um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã, apreciando a experiência de vocês. Também queria fazer uma observação. Como candidata que fui em duas eleições passadas, a penúltima e a última agora, as experiências que não foram boas, as experiências que eu diria quase que nós, mulheres, somos discriminadas realmente nos partidos, não é? Temos muitos problemas com os partidos e temos que lutar por esse espaço conquistado, até porque todas nós que aqui estamos já conquistamos o nosso espaço, de verdade. Por exemplo, em junho do ano passado, nós criamos a Frente Suprapartidária das Mulheres na Política. Foi um evento que fizemos em junho passado nesta casa, com muito sucesso. Temos 10 mulheres representando a nossa frente, inclusive a doutora Cláudia Lira, que está conosco também na frente, como representante do PMDB. Ela, para nós, é muito importante. E eu queria muito fazer observação de que vocês, nessa casa, mulheres já parlamentares, lutem para que nós possamos realmente crescer no âmbito do espaço que conquistamos. Porque se estamos aqui, sabe Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades, a discriminação que temos dentro dos partidos, indiscutivelmente. Não vamos falar as experiências de outras companheiras de outros partidos, mas a mulher tem que ter participação efetiva e tem que contar com esta casa. Nós precisamos de vocês. Nós lançamos, inclusive, em junho do ano passado, na frente, quando fizemos o primeiro evento, a reforma política. Vamos restaurar a Petrobras. Queremos políticas públicas, queremos segurança nacional, queremos as questões de fronteira. São temas, assim, que são importantes que nós, mulheres, tenhamos essa consciência. A mulher precisa ter autoconhecimento sobre as questões energéticas do país, que nós somos mulheres e sabemos as necessidades que o nosso país hoje tem. Tudo isso são temas que todas nós precisamos abraçar pelo nosso país. O Brasil precisa de nós, mulheres. Somos maioria no eleitorado, somos maioria no esforço dobrado pelo que nós queremos. Somos mãe, somos avós e somos mulheres que ajudamos a nossa nação e que, às vezes, somos discriminadas e que não somos reconhecidas pelo que nós fazemos pelo nosso país. Faço um apelo a todas vocês e que também seja fiscalizado as mulheres que precisam, às vezes, de fazer denúncia na Delegacia da Mulher, como eu, por exemplo, tive que ajudar uma médica e uma nutricionista no ano passado. A médica
que foi ameaçada em sua integridade física, e a nutricionista que estava em cárcere privado. Eu fui à delegacia para auxiliar essas duas mulheres, pedi primeiramente a opinião de uma magistrada, minha amiga, como faria, se deveria, porque nesse momento que a gente vai fazer uma coisa assim, a delegada não quer aceitar a denúncia. E se você não faz, você tem problemas. E se acontecer alguma coisa com aquelas duas mulheres lá, e eu fiz isso, e faço um apelo também a esta casa, que haja mais responsabilidade na delegacia da mulher, quando formos fazer denúncia de companheiras mulheres que estejam tendo problemas, como essas duas mulheres, a médica e a nutricionista. Foi muito difícil para mim, mas eu fiz. Não me arrependo e faria outra vez. Faço um apelo às autoridades. Então, agradeço pela atenção, que tenham um bom trabalho e vamos trabalhar pelo Brasil, pela nossa nação. O Brasil precisa de todas nós. Parabéns a vocês. Obrigada, Margarida. Quero registrar aqui a presença da deputada Clarice Garotinho e convidá-la também para participar aqui da mesa com a gente. Eu passo aqui agora a palavra para a Cleide, secretária adjunta da CEMID. Bom dia, meu nome é Cleide Lemos, eu também sou servidora da casa, como Cláudia Lira, colega da Conceição, amiga da Conceição, nós somos consultoras legislativas e, no momento, eu estou funcionando como secretária adjunta de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal. Nós também somos aliadas nessa luta por mais mulheres no poder, que é absolutamente necessária para que haja uma democracia realmente forte, não débil, como Conceição muito bem alertou. Quanto melhor a nossa representação, mais forte seremos, não só de mulheres, mas de mulheres brancas, negras, indígenas, ciganas, de todas as mulheres, de todos os homens, de todas as orientações sexuais, de todas as formas. Somos múltiplos, somos muitos, somos diversos e precisamos reconhecer isso na nossa representação. Claro que os partidos políticos têm uma importante função nisso, que é a de ver essa nova realidade, de abrir espaço para essa nova realidade, mas como a Cláudia, eu tenho certeza de que a legislação vai ser muito importante nessa mudança de mentalidade, como foi a Lei Maria da Penha, para mudar a mentalidade do país. Ainda em curso, ainda uma transformação cultural muito grande, mas é uma transformação que está acontecendo. Então, acredito nessa transformação, acredito no poder de pautar políticas públicas que o Congresso Nacional tem ao legislar. Acredito e tenho visto isso acontecer. Convido todos a visitarem a página da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, onde nós temos uma secretária adjunta de Igualdade Racial, a doutora Vera Araújo, que é uma militante negra não é só muito importante, ela é uma pessoa valiosa na luta, sempre. Queria convidá-los para visitar a página, porque nós temos uma programação para esse mês de março muito forte. Nesta semana, nós estamos tratando da questão do trabalho, do empreendedorismo e da política, a mulher nessas diversas vertentes. Na próxima semana, nós vamos tratar da questão do direito e do acesso à justiça, então, ingressando também junto com a campanha do Judiciário, Paz em Casa, que está sendo capitaneada pela valorosa ministra Carmen Lúcia. E, nas semanas seguintes, nós vamos tratar da questão da educação, cultura e comunicação, e a última semana, saúde e desporto, para mostrar que a pauta da mulher é grande e precisa ser muito bem trabalhada. Muito obrigada. Eu agradeço a participação de todas, sei que veio enriquecer muito esse tema e para que a gente possa continuar nesses avanços. Quero agora abrir aqui para a mesa, para todas as participantes, as palestrantes, saber se tem mais alguma consideração, alguma coisa mais a falar. Também a deputada Clarice. Bom dia a todas.
Apenas trazer a nossa breve saudação. Aqui no Congresso, a gente acaba tendo muitas atividades, então a gente tem que ficar um pouquinho em cada lugar, né? Eu estava brincando com a minha colega, a deputada Rosângela Gomes, que também é do Rio de Janeiro, foi deputada estadual junto comigo, que o ritmo aqui é bastante acelerado e nós estamos muito felizes com essa rotina de trabalho, principalmente agora, né, nesse mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, que além de todas as atividades normais, nós temos também as atividades, né, do mês da mulher. Ontem eu tive a oportunidade de assumir a presidência de uma comissão permanente da Câmara dos Deputados. Isso é muito importante, a Comissão de Viação e Transportes. Quero colocar isso à disposição de todas as mulheres, dos movimentos, para que a gente possa estar discutindo essa temática que é tão importante, né? Que, principalmente porque debate, sobretudo, infraestrutura, logística, que é fundamental para o nosso país. E eu fico muito feliz quando vejo outras mulheres, né, além de mim, que também assumiram presidências de comissão. Nós tivemos uma na presidência da Comissão de Integração Nacional, mais uma mulher também na presidência da Comissão de Finanças, né, que foi também uma deputada do Rio de Janeiro. E a gente vê que são comissões, né? A Comissão de Finanças, tradicionalmente uma comissão bastante masculina. Ela é a segunda mulher, se eu não me engano, a presidir essa comissão. Assim como a Comissão de Viação e Transportes, de todos os presidentes dessa comissão, eu também sou a segunda mulher a assumir a presidência. A primeira foi há 21 anos atrás. Hoje nós temos 2 mulheres na mesa diretora da Câmara, né? Uma que é membro efetivo e mais uma na suplência da mesa. Então, eu acho que, apesar de tudo, nós estamos avançando, né? E a nossa luta tem que ser para avançar cada vez mais. E ontem eu estava até comentando isso, nós tivemos um encontro de deputadas e senadoras com o Congresso em Foco, a revista, e falando por que, né, essa realidade do Brasil é tão diferente da realidade da América Latina. Aqui na América Latina nós não temos um percentual baixo de participação feminina no parlamento. Nós temos, segundo pesquisa da ONU, uma mulher para cada 4 homens, enquanto em outras partes do mundo é uma mulher para cada 5 homens. Mas o Brasil, ele destoa da própria América Latina. A média de parlamentares na América Latina é de mais ou menos 21%. Aqui no Brasil nós somos menos de 10% ainda na Câmara dos Deputados. Então, não sei se isso se deve também à dimensão do Brasil, a nossa dimensão continental, que ainda tem uma população muito enraizada no interior, com costumes ainda de uma cultura muito tradicional. Comentei, deputada, ontem também sobre esse discurso que às vezes a gente faz, né, do preconceito dos homens com a participação das mulheres na política. Mas engraçado que não é só assim. Eu, durante a minha campanha eleitoral, como deputada estadual ainda, andando na rua, ouvi de uma mulher, ela pegou um livrinho meu, leu minhas propostas e foi me abordar na rua. E disse, olha, eu li as suas propostas aqui, gostei muito, mas eu não vou votar em você porque você é mulher e política é coisa de homem. Aí eu falei, mas logo você, mulher, dizendo isso para mim? Ela, não, lugar de mulher em casa, pode até trabalhar, mas tem que cuidar da família, esse negócio de política, coisa de poder, é coisa de homem. Então, quer dizer, isso está tão enraizado na nossa cultura que a gente ainda tem até mulheres que têm preconceito até com outras mulheres na atividade política. Eu tive uma boa votação no meu estado, fui a segunda deputada mais votada, com 335.061 votos. E quando fui abordada, né, pela revista Nova, recentemente, que fez uma entrevista com algumas deputadas, eles me perguntaram, mas o fato de você ser mulher não te ajuda? Porque aí vai atrair votos de mais mulheres. Eu falei, olha, se fosse assim, nós teríamos uma participação muito maior de mulheres no parlamento e somos menos de 10%. Então, nós temos ainda muito que avançar, entender essa relação do Brasil, que destoa da realidade da América Latina hoje, incentivar a participação feminina cada vez mais e um papel fundamental agora na reforma política, quando nós vamos estabelecer uma política de participação de cotas, né, crescente, também um percentual maior do fundo partidário, né, destinado à atividade feminina dentro dos partidos políticos. Mas é engraçado que essas cotas, que hoje a gente já tem garantia delas, elas também não garantiram necessariamente uma maior presença das mulheres no parlamento. Então, é um trabalho efetivamente cultural
e acho que a participação das parlamentares e senadoras no Congresso, a nossa atuação aqui dentro, ela é fundamental para estimular outras mulheres a também participarem da política. São muitos desafios, né? Mostrar que nós vamos ter que ter a capacidade de conciliar a atividade política e, ao mesmo tempo, manter um núcleo familiar, que isso é talvez um dos maiores impeditivos para as mulheres entrarem na política. Porque quando eu converso com as mulheres, elas dizem, mas eu vou ter que deixar minha casa, mas a atividade política não tem hora para entrar, não tem hora para sair, o meu marido não quer, eu não vou ter tempo para o meu filho. Então, isso tudo, que ainda faz muito parte do universo feminino e que é tão caro para todas nós, né? A gente tem que entender como conciliar isso e, ao mesmo tempo, fazer com que os homens entendam, né, que, da mesma maneira que nós somos parceiras deles, queremos também parceiros ao nosso lado para dividir a vida. E que nós não queremos apenas, né, que nós não queremos, de maneira nenhuma, tirar o espaço dos homens. Nós queremos apenas garantir os nossos próprios espaços. É por isso que a gente tem brigado. Porque a gente vê, deputada, as mulheres, né, se destacando na medicina, o nível de escolaridade das mulheres hoje é maior até do que o dos homens, mulheres se destacando em todas as áreas de trabalho e na política ainda essa resistência. E essa resistência porque a própria atividade política em si nos toma um tempo que às vezes impede que as mulheres muitas vezes queiram participar, até porque existe toda essa problemática, essa discussão, né, do núcleo familiar e da relação com a família, como isso vai se dar para que a mulher realmente sinta segurança de que ela pode estar na política, pode estar se dedicando a essa atividade. Então, eu acho que as questões partidárias, elas são fundamentais, a reforma política é um tema do momento, mas, principalmente, tem muita coisa na nossa cultura que precisa mudar, que precisa avançar, para que mais mulheres sintam que também é papel delas e que elas podem participar da política e ao mesmo tempo, conseguir conciliar todas as outras coisas na nossa vida. Eu sei que é um tema difícil falar sobre isso, sei que gera polêmica, sei que quando se trata desses assuntos, muitas mulheres até discordam, mas eu estou falando muito claramente da realidade que eu convivo com outras mulheres conversando e que vejo sempre essas dificuldades sendo colocadas. A minha mãe foi governadora de estado, mas, se a gente observar, né, vem de um núcleo onde o marido também era político, então existia uma facilidade maior de compreensão de todo esse processo. Se a gente observar, né, na Câmara, nós temos muitas mulheres de políticos, filhos de políticos, né, eu mesma sou filha de político. Eu estou dizendo isso porque a gente acaba tendo uma facilidade maior, não necessariamente no processo eleitoral, mas no entendimento, né, do núcleo familiar. Mas também tenho visto outras mulheres que têm se destacado na sua atuação, têm vencido essas barreiras, têm vencido esses preconceitos. Então, nós temos também que caminhar muito para mudar um pouco da nossa cultura. Estou à disposição aí para o que for necessário. Já assinei a PEC, né, que das mulheres, para a proposta da reforma política, e tenho participado lá no meu estado dos debates com a coalizão que a OAB formou também, né, com a CNBB e outras entidades, que também está debatendo a reforma política, e estou à disposição para conversar sobre qualquer outro tema do nosso Brasil. Agradeço aqui e parabenizo a deputada Clarice Garotinho pelas suas palavras, e agora gostaria de passar para a Ângela Fontes, porque ela está com um pouquinho de pressa, ela tem uma viagem, então, para ela fazer as suas considerações finais. Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço e peço desculpas, mas realmente vou para uma atividade no Rio, então a gente termina tendo que fazer e o voo não espera. Eu queria fazer duas considerações finais. Primeiro, nós temos o Fórum de Mulheres de Partidos Políticos, de instâncias de partidos políticos, que é uma relação com a secretaria e os partidos, vem toda a parte também de apoio da Procuradoria
de mulheres do Senado e da Câmara. Então, isso é algo que dá bastante resultado, né, no que a gente está discutindo. Isso é um ponto. O segundo ponto é que nós, esse ano, temos a nossa 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que a presidenta deve, provavelmente, apresenta um decreto ainda até por conta do 8 de março, e afirmando, né, decretando a realização das conferências. Então, nesse primeiro semestre, nesse ano, temos as conferências municipais e as conferências estaduais, e a nossa conferência nacional fica para o março do ano que vem. Então, nós temos muito tempo para preparar enfim, fazer com que seja uma boa conferência mesmo, tá? E a reforma política entra nesse âmbito na conferência, mas como ela vai acontecer neste ano, né? Então, ela está dentro do eixo do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que é o fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, porque a gente espera que neste ano as votações aconteçam, então ela vai estar dentro do contexto das municipais e das estaduais. No nacional, a gente já vai ter um outro contexto com a reforma política, provavelmente, toda nós desejamos, já bastante encaminhada e votada. Tá bom? Bom, eu agradeço, peço desculpas de ter que sair, mas realmente essas coisas do dia a dia. Muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite para essa pauta feminista. Agradeço a Ângela pelas suas palavras, a sua participação, e desejo uma boa viagem. Gostaria aqui de passar a palavra para o Boris, que é o coordenador-geral, né, de operações do Banco Mundial, para que ele também fizesse as suas considerações. Deputada Pereira, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ter sido convidado a me juntar à mesa pela senadora Crescia Ching. Gostaria de agradecer a todos os membros da mesa, a deputada Rosângela e outras deputadas. E eu queria compartilhar brevemente umas ideias rápidas, e é a seguinte: eu acho que o Banco Mundial não é um país, obviamente, e nós não temos ingerência nos processos políticos dos países, e por isso a gente não consegue participar em questões de debate mais políticos. No entanto, essa questão do gênero é tão importante para a gente que vale a pena que a gente tente compartilhar algumas experiências nossas, nesse caso, com vocês aqui no Brasil. No Banco Mundial, desde faz já mais de 10 anos, mais de 50% dos cargos técnicos sênior e de gerência são de mulheres. O caso do Brasil é um caso muito, muito interessante, porque o diretor do Banco Mundial para o Brasil hoje é uma mulher. Nós ontem tivemos a visita aqui em Brasília da pessoa número 2 no Banco Mundial, que é a Managing Director Shimulani Indrawati, da Indonésia, que é mulher. E ela esteve aqui no Congresso, ela participou com a gente na entrega de prêmios daquele concurso nacional de hackathon feito com a Secretaria, com a Procuradoria e o Banco Mundial. E isso eu acho que deveria servir para documentar ou mostrar a posição de uma organização como o Banco Mundial com relação à questão de gênero. Nós fizemos há mais de 15 anos um cometimento que em um certo período ia ter 30% de mulheres em cargos executivos, e até certa data limite 50%. E nós cumprimos. Para nós não tem dúvida nenhuma que a mulher tem que ter um espaço igualitário em todos os cargos em uma instituição, assim como no caso de um país, em todos os cargos de tomar decisões importantes, e participar em toda a economia. Não somente na política, mas em toda a economia, em todos os tipos de profissões. Também no caso do Banco Mundial no Brasil, faz 4 anos atrás, quando eu cheguei aqui no Brasil, da carteira de investimentos do Banco Mundial, que era aproximadamente uns 15 bilhões de dólares, somente 10% dessa carteira de projetos tinha componentes dedicados especificamente para gênero. Hoje, 4 anos depois, 70% da nossa carteira de investimentos
tem elementos especificamente dedicados à mulher, seja financiamento de pesquisas, seja apoio ao desenvolvimento de políticas específicas para as mulheres nas áreas de saúde, educação, empoderamento econômico, inclusão econômica, ou então investimentos concretos para temas de mulher. Ontem, na atividade que tivemos aqui no Congresso, essa hackathon de gênero, nós trouxemos para demonstração um totem, que eu vou convidar vocês todos e todas a dar uma olhada nisso, que vai ficar aqui no Congresso durante o mês inteiro de março. Esse é um totem como aqueles dos aeroportos, que você faz o check-in dos aeroportos, mas esse totem é um totem que faz parte de um programa que chama Via Lilás, que foi desenhado conjuntamente com o governo do Rio de Janeiro, no qual participaram a Secretaria de Direitos Humanos, a Subsecretaria de Políticas da Mulher, a Secretaria de Transportes, a Secretaria de Fazenda, a Supervia, tá, dos transportes urbanos, e a ONG Rio Solidário. Esse é um componente de um projeto que a gente está tentando trazer elementos de serviço e entrega de serviços para as mulheres, sobretudo serviços relacionados à Lei Maria da Penha, dentro da Supervia, para que a Supervia utilize a infraestrutura de transportes que tem, as 89 estações, toda a extensão que cobre 13 municipalidades no Rio de Janeiro, para conseguir dar um melhor atendimento e um maior atendimento às mulheres no Rio de Janeiro, a serviços dirigidos especificamente para elas. Uma das coisas que a gente fez aqui no Brasil foi estabelecer uma parceria com a Procuradoria Especial da Mulher, através de um donativo que o Banco Mundial fez. E através dessa relação nós conseguimos aprender muita coisa sobre a situação da mulher no Brasil. E a primeira que eu aprendi foi que, embora vocês tenham uma das melhores leis do mundo contra a violência doméstica, a lei é federal, implementação é estadual e municipal. Tá? E embora muito esforço tenha sido feito, na hora da conta final, quando uma mulher está em situação de violência, ela não encontra clínicas de atendimento, ela não encontra os juizados de mulheres, ou então fica muito distantes uns do outro. E a lei sendo muito boa, na falta das estruturas concretas de implementação da lei, a lei não funciona. E embora tenha feito muito progresso, não tem dúvida nenhuma, mas para realmente conseguir chegar a essa implementação, então uma das coisas que temos tentado fazer nos últimos 4 anos é utilizar projetos do Banco Mundial, financiamentos concretos, que vão desde apoio às políticas, desde pesquisa para documentar situações, ou, nesse caso, investimentos, como o caso que eu estou referindo sobre o Rio de Janeiro, para realmente financiar a implementação prática da Lei Maria da Penha. Um conselho que eu gostaria de deixar com vocês, eu fiz, antes de vir para o Brasil, os últimos 20 anos trabalhei na África, e sempre me interessei muito em termos do avanço da democracia, e o avanço de uma gestão moderna da política na África. E sempre observava uma coisa em diferentes países, e é que antes de uma eleição, todo mundo ficava preocupado. 2, 3 meses antes, a comunidade internacional, todo mundo começava a financiar seminários e cursos de treinamento, como se 3 meses antes de uma eleição vocês conseguissem mudar a realidade. E eu sempre insisti que o momento de começar, e não é que vocês não tenham começado, já tem muita coisa em andamento, mas um momento de reflexão muito importante é depois de uma eleição. E ver o que aconteceu. E eu sei, porque eu trabalho com a bancada feminina faz muito tempo atrás, e eu sei que tem uma certa sensação, embora a vitória e o aumento conseguido, tá? Eu sei que tem uma sensação bem clara que se esperava muito mais. Se esperava um espaço muito maior, uma conquista muito maior, uma participação maior das mulheres nessas eleições, uma vitória nas eleições. Eu acho que esse é um momento muito bom para vocês pensarem que tem 2 anos para as eleições intermediárias e mais 4 para as nacionais, e esse é o momento de realmente articular estudos, atividades, sobretudo na área do que toda a informação que sempre é apresentada é o problema de que na hora de votar as próprias mulheres não estão apoiando eleger mulheres que, teoricamente, elas deveriam se sentir identificadas. E eu acho que tem muito tempo e muito espaço agora para pensar uma estratégia, e tentar articular uma estratégia com financiamento, com atividades, com apoios concretos, para que nas próximas 2 eleições, daqui a 2 anos estaduais e municipais e daqui a 4 anos nacionais, tenha realmente uma base sólida
e tenha conseguido avançar nessa criação dessa nova percepção e visão do espaço político das mulheres. Todo ano que eu consigo participar nessas atividades no mês de março, fico muito contente de poder fazê-lo, a nome do Banco Mundial. Agradeço o convite para o Banco Mundial estar aqui e, mais uma vez, reitero que nós estamos de portas abertas e com muita disposição e interesse, porque para nós a participação da mulher em todos os espaços econômicos, políticos, sociais, culturais é inevitável, é indispensável para conseguir o desenvolvimento integral de uma nação. Muito obrigado. E parabéns para vocês. Obrigada pela sua participação, Boris. E gostaria também de agradecer a participação dos nossos internautas, mas devido à falta de tempo, eles vão ser respondidos na página da Procuradoria. Obrigada a todos e tenham todos uma boa tarde.